A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Sexta-feira tivemos uma noite bastante abençoada, um encontro de casados, aonde ministramos uma palavra importante para os casais no 10º encontro que tivemos. É o elo inquebrável, o poder da concordância no casamento, o poder do acordo, o poder da unidade no casamento. Vocês escutaram hoje, né? A pastora Daniela disse que ontem nós tivemos também uma reunião com jovens, né, e o irmão Medeiros trouxe uma mensagem que também abordou a questão da unidade, né? E eu entendo que Deus está querendo falar com a igreja sobre unidade, porque foi algo que Deus também colocou no meu coração para ministrar. Não conversei com ninguém, apesar de pastora Daniela e eu sermos apenas uma só carne, casados e bem unidos, mas o que Deus falou comigo, eu não comentei com ela, e muito menos, né, no sentido da referência bíblica, e até mesmo a referência que eu vou ler foi a que ela leu na entrada, né, no começo do nosso culto. Então, eu entendo que Deus quer falar com a igreja no profundo, né, sobre a questão da unidade, porque isso contribui para o processo de maturidade. E para que vocês entendam, né, nós somos um corpo, e um corpo, ele precisa ser alcançado por completo, né? Então, a questão de algumas semanas atrás me dirigi, inclusive, à irmã Marília, líder do ministério infantil, né, para que pudesse também elevar as crianças a um outro patamar daquilo que vivemos no ano passado. Por quê? Porque a igreja, né, é um corpo único, e o corpo único também alcança aqueles ou aquelas que estão lá em cima no segundo andar desta igreja, né? Então Deus, ele tem algo importante para falar, e Deus não nos chama para filosofar e nem para sermos apenas ouvintes da palavra dele, né? Quando Deus, ele fala conosco, ele nos chama a praticar, a sermos praticantes, a viver o que ele nos orienta, nos recomenda, ou ainda que de repente seja chocante para alguns, ainda ordena, né? Essa palavra nem sempre é bem aceita por cristãos, né? Sobretudo os cristãos meninos, né? Mas Deus, ele ordena, Deus, ele exorta, Deus, ele repreende, né? São verbos importantes para o nosso crescimento, né? E eu quero nessa manhã, melhor dizendo, manhã de primícias que oferecemos ao Senhor, convidar a igreja a abrir o Evangelho de João no capítulo 17. Eu vou começar a ler a partir do último versículo que a minha esposa leu, e assim eu vou avançar até o 23. João 17, verso número 20. João 17, a partir do verso 20, diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Apenas isso, vamos fechar os olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por essa oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, e por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nessa manhã nos achegamos a Ti com
expectativa de, mais uma vez, sermos trabalhados pelo Senhor por meio da Tua palavra, dos louvores, das orações. Por isso, Deus, encontra a liberdade para fazer a Tua obra, Pai, em nossas vidas. Nós jogamos por terra tudo aquilo, Deus, que seja contrário ao Teu agir, ao Teu mover, limitador, Deus, nesta manhã nós jogamos por terra em nome de Jesus. É hora do Senhor trabalhar. É hora de estarmos, Deus, cativos em pensamentos a Ti e na Tua palavra, para que a Tua obra, Senhor, seja perfeita e completa em nossas vidas. Dai-me, Deus, nessa manhã mais uma vez liberdade para falar em Teu nome, Pai. Assim eu oro. Eu já agradeço por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Quando Jesus ele fez essa oração, ele estava muito prestes a entregar a sua vida, a cumprir, o plano da redenção de Deus Pai. E entre todos os pedidos que ele poderia ter feito ao Pai, ele escolheu orar por unidade. E isso nos mostra quanto esse tema é central, para o coração de Deus, e ele é essencial para toda e qualquer igreja de Cristo Jesus. Eu diria que a unidade, ela não é uma opção decorativa da fé cristã. Ela é o alicerce que sustenta a eficácia e a autoridade da igreja. Eu diria que não se trata de todos pensarem igual, mas sim de estarmos conectados por um mesmo propósito, o propósito de manifestar o reino de Deus na terra. E Deus, obviamente, é o nosso maior exemplo de unidade. Ali conseguimos enxergar, Pai, Filho e Espírito Santo distintos em suas manifestações, mas completamente unidos em amor, unidos na missão, unidos na sua essência. E nesse sentido, a igreja, como corpo de Cristo, deve também refletir essa mesma realidade. Muitos membros, diferentes funções, mas um só corpo. E eu pergunto para você nessa manhã, você já se perguntou por que é tão difícil manter a unidade na igreja e até mesmo em nossas famílias? Você já parou para pensar nisso? Por que é tão difícil mantermos a unidade na igreja e em nossas famílias? É a família que não compreende a fé e o evangelho que abraçamos? É o irmão da igreja que é difícil? É a irmã da igreja que é difícil? É o parente que não pagou o que nos devia e não está nem aí? É alguém pegando no pé para que façamos ou deixemos de fazer alguma coisa? É a falta de compromisso das pessoas com quem contamos para realizar algo? Eu diria que relacionamentos são sempre e sempre serão um grande desafio para nós. Soma-se a esse cenário pessoas que não se integram e, consequentemente, ficam fora da unidade e da vida que flui no corpo. Muitas vezes as pessoas são aquelas que estão frequentemente cobram amor, cobram ajuda, cobram assistência, cobram compreensão, cobram edificação. Eu diria que quem não se integra, acumula motivos para críticas e murmurações. Há ainda muitas desculpas, verbalizadas ou não, externalizadas ou não, sendo atribuídas para não vivermos em união com os nossos irmãos em Cristo, sobre a égide, sobre a direção, sobre o domínio da arrogância, do orgulho, do preconceito, da desobediência. E assim você já deve ter escutado, assim como eu já escutei: não consigo gostar dessa pessoa,
somos muito diferentes, tenho pensamentos diferentes, eu fui maltratado e até humilhado, essa pessoa parece arrogante. Um dia eu ouvi não dessa pessoa, essa pessoa não concorda em nada comigo. E além disso, em um mundo onde as divisões são cada vez mais evidentes, as diferenças são frequentemente destacadas, a comparação, a competição, o individualismo, o egocentrismo e pecados ocultos estão presentes, eu diria que a busca pela unidade de fato parece uma tarefa quase impossível. E pensando nisso, Paulo, escrevendo da prisão, ele exorta os crentes a viverem de modo digno da vocação que receberam, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o último versículo que nós lemos, de João 17, no versículo 23, diz algo muito importante para nós. Diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Em outras palavras, se Cristo realmente está em nós, significa que temos todas as condições para andarmos em perfeição na unidade. E isso por si só já é uma excelente notícia, mas não uma fácil tarefa. Paulo ele nos desafia a repensar nas nossas atitudes, nas nossas ações. Ele nos convida a refletir sobre o que significa ser parte do corpo de Cristo e a importância de nós vivermos em unidade. E ele nos lembra que apesar das nossas diferenças, nós compartilhamos um fundamento comum em Cristo. E qual é esse fundamento comum em Cristo? Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como eu disse, Paulo ele nos desafia a repensar as nossas condutas. E a primeira diretriz que ele nos transmite em Efésios, no capítulo 4, versos 1 e 2, está, eu vou falar de 3 importantes atitudes. E agora entramos no livro de Efésios. A primeira atitude é a atitude de humildade e amor. Então, Paulo, ele nos desafia a repensar as nossas condutas, e a primeira diretriz que ele nos transmite está na atitude de humildade e amor. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: verso 1: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 2: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, Paulo, ele enfatiza a importância de cultivarmos uma postura de amor, de humildade, e amor expresso aqui nessas duas virtudes, da mansidão e da paciência, da longanimidade, no relacionamento com os outros. Isso significa reconhecer as nossas próprias limitações, as nossas próprias falhas e faltas. Isso implica em estar aberto para ouvir e aprender, com aqueles que são mais sábios, com a palavra de Deus, ser pacientes e compassivos com as fraquezas alheias e também suportar as diferenças com amor, buscando compreender o outro. Mais uma vez, eu sei que isto não é fácil, mas precisa ser dito, porque se nós não tivermos o gabarito, a referência do que Deus nos chama a fazer, será difícil alcançarmos o selo da total e completa aprovação de Deus,
sobre nossas vidas. Verso 2, ele nos chama a um comportamento que contrasta fortemente com a natureza humana. A natureza humana, ela é tendenciosa ao que? Ao orgulho, ao egoísmo. E a humildade, ela nos leva a reconhecer que nós somos dependentes da graça de Deus. Enquanto que a mansidão, ela nos encoraja a tratar os outros com gentileza e respeito, mesmo quando nós somos provocados. A paciência ou a longanimidade, por sua vez, é essencial para lidarmos, com as imperfeições e as falhas dos outros, assim como eu acredito que você já tenha no seu coração entendimento que Deus também é paciente contigo. E Paulo, no final desse verso número 2, ele nos exorta a suportar uns aos outros em amor. Uma tarefa desafiadora, mas crucial para a unidade do corpo de Cristo. E nós podemos comparar essa postura de humildade e amor com a dinâmica dos relacionamentos em uma família, Obviamente que eu estou falando de uma família saudável. Em uma família saudável, os membros reconhecem e aceitam as falhas uns dos outros. Em uma família saudável, os membros aprendem a conviver com as diferenças e eles se esforçam para manter a harmonia. Eu diria que da mesma forma, na família de Deus, nós devemos praticar a tolerância e o amor incondicional, refletindo a graça que nós continuamente estamos recebendo de Cristo. A humildade é a verdadeira prova de que nós estamos em comunhão com Deus. A humildade é a verdadeira prova de que estamos em comunhão com Deus, porque a humildade, ela não é apenas uma virtude moral, mas ela é uma evidência do nosso relacionamento com Deus. E quando nós somos verdadeiramente humildes, nós reconhecemos nossa total dependência de Deus e nós permitimos que seu amor flua através de nós para os outros. A verdadeira humildade, ela é firme, ela é segura, ela é sóbria, ela jamais compartilha com a hipocrisia ou com qualquer sentimento exagerado. A humildade é uma virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja, do corpo de Cristo, da família. E entre o povo de Deus, a humildade, eu diria que é um imperativo. É um imperativo. Porque Provérbios 3, verso 34 diz: Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça tão somente aos humildes. Tiago, no capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Pedro, por sua vez, ordena, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O apóstolo Paulo, ele deu seu próprio testemunho em suas cartas. Durante a sua terceira viagem missionária, ele se qualificou como o menor dos apóstolos. Durante sua primeira prisão em Roma, ele se intitulou o menor de todos os santos. E um pouco mais tarde, durante o período que se estendeu entre a sua primeira e a segunda prisão em Roma, ele levou essas descrições humildes de sua pessoa ao clímax, designando-se de o principal dos pecadores. E eu diria que jamais o orgulho, ele prevalece no coração de alguém que conhece a Deus e a si mesmo. A humildade deve ser a marca do cristão, porque o nosso Senhor e Mestre, ele foi manso e humilde de coração. Os discípulos de Cristo demoraram a entender essa lição e muitas vezes discutiam
quem devia ocupar a primazia entre eles. E Jesus lhe disse que maior é o que serve. Maior é o que serve. E que ele mesmo veio não para ser servido, mas para servir. Primeira diretriz que Paulo nos transmitiu, acaba de nos transmitir, ao nos desafiar a repensar as nossas condutas, está na atitude de humildade e amor. A segunda diretriz fala do esforço intencional pela unidade. Efésios, capítulo 4, não mais no verso 1, 2, mas agora no verso 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a unidade ela não acontece automaticamente, mas ela requer um esforço consciente e contínuo da nossa parte, da igreja do Senhor. E isso significa que nós devemos estar dispostos a buscar ativamente a reconciliação quando surgem conflitos, a valorizar o que temos em comum acima das diferenças, a promover um espírito de comparação em vez de competição e cultivar a paz em nossas relações, evitando fofocas e divisões. E nesse versículo 3 que nós acabamos de ler, ele nos ensina que a unidade é uma responsabilidade coletiva e intencional. Nós não podemos esperar que a unidade se mantenha por si só. Ela exige esforço e dedicação. Apesar de que Paulo nos lembra de que essa unidade, a unidade ela é uma dádiva do Espírito Santo, mas cabe a nós preservá-la. E para isso nós precisamos estar atentos e dispostos a fazer aquilo que for necessário para manter a harmonia entre os irmãos. Um exemplo claro dessa necessidade de esforço pela unidade, do esforço pela unidade, ele pode muito bem ser visto em Romanos, no capítulo 12, verso 18, onde Paulo diz assim: se possível, quanto depender de vós, quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Aqui nós vemos que a paz e a unidade não são apenas ideais, mas são alvos a serem perseguidos ativamente pela igreja do Senhor. E essa perseguição pela paz pode ser comparada a um jardineiro que cuida do seu jardim. Ele não espera que as plantas cresçam e floresçam sem esforço. Ele remove as ervas daninhas, ele rega as plantas e ele protege das pragas. E da mesma forma devemos nós cuidar dos nossos relacionamentos, removendo a discórdia e nutrindo a paz entre nós. Certa vez Martin Luther King disse: a verdadeira paz não é a ausência de tensão, a ausência de conflito, é a presença de justiça. E isso nos lembra que a paz verdadeira e consequentemente a unidade, ela vai muito além de simplesmente evitar conflitos. Envolve trabalhar ativamente para corrigir injustiças e promover a equidade na igreja, nas famílias. E esse pensamento nos desafia a não sermos passivos em nosso esforço pela unidade, mas verdadeiros agentes ativos de mudança e reconciliação. A verdadeira unidade na igreja deve ser cultivada através do entendimento mútuo e do amor sacrificial. A unidade ela não acontece por acaso, ela é construída com intenção, com humildade, com disposição, para nós caminharmos juntos, mesmo quando nós discordamos.
Igreja, nós não podemos abrir mão da unidade, porque o risco da divisão é elevado. E Jesus foi direto ao ponto para mostrar isso que eu estou dizendo para a igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 25, diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade, ou casa, ou igreja, dividida contra si mesmo, não subsistirá. Eu quero que fique claro na tua mente que quando a divisão entra, ela paralisa a igreja, ela enfraquece a missão da igreja, ela abre brechas para o inimigo trabalhar individualmente e no todo. E o Salmo 133, ele nos mostra o contraste, quando diz, lá no verso número 1, ó, como é bom e agradável viverem os irmãos. E lá no último verso vai dizer: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Aonde Deus vê como agradável os irmãos viverem unidos. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que onde há unidade, Deus derrama a sua bênção e vida para sempre. Irmãos, a comunhão entre os irmãos não é apenas bonita, ela carrega o poder da unção e da presença de Deus. E por isso nós precisamos cultivar essa cultura de honra, de encorajamento e de cooperação entre nós. Nós precisamos parar de construir muros e começar a construir pontes. A igreja, ela é chamada para ser uma sinfonia e não um conjunto de solos tentando se destacar. Que fique claro também que a unidade não tem nada a ver com amizade. Unidade não tem nada a ver com amizade, não tem nada a ver com uniformidade, ou seja, com uma fábrica onde todos são iguais, não tem nada a ver com identificação de sentimentos, mas unidade tem a ver com uma escolha diária de viver em comunhão, caminhando no mesmo propósito com aqueles que são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. As discordâncias nunca podem ser motivo para o afastamento de nós. Ninguém é obrigado a ser amigo íntimo de ninguém, porque a amizade é algo que acontece naturalmente, sem precisar forçar absolutamente nada. Mas a unidade é algo que nos leva a amarmos até mesmo aqueles que não merecem ser amados, e a nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. E eu vou ampliar essa visão, a sua visão disso que eu acabei de dizer. A palavra de Deus nos mostra que nós não devemos ter comunhão com quem vive nas trevas. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter comunhão com aqueles que estão brincando com as coisas de Deus. Nós não devemos ter comunhão até mesmo com aqueles que estão tentando prejudicar o corpo de Cristo. Mas essas pessoas precisam ser amadas por nós, ainda que nem sempre a unidade será possível. Mas com os irmãos em Cristo, por mais imperfeitos e frágeis que sejam, nós precisamos caminhar lado a lado em comunhão e amor. Igreja, quem não vive em unidade com os seus irmãos pode estar vivendo em trevas. Quem não vive em unidade com os seus irmãos pode
estar vivendo em trevas. Quem diz isso? A palavra. 1 João capítulo 2, verso 9 a 11 diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem não vive em unidade com os seus irmãos pode estar vivendo em trevas. Igreja, a ausência de unidade manifestada em divisões, intrigas, orgulho, isolamento, ela é vista como um sinal de que a pessoa está espiritualmente enfraquecida ou doente. Irmãos, eu quero que fique bem claro nesta manhã, assim como eu busco fazer em toda a pregação, chamar a igreja para a responsabilidade individual, para botar a sua devida carapuça na palavra e entender o que Deus está falando contigo e comigo, porque assim nós avançamos. Uma igreja madura entende o que Deus está falando. Uma igreja madura não questiona o poder da palavra de Deus, que por vezes nos deixa tristes. Mas é preciso entender a responsabilidade que não está apenas no ombro dos pastores. Somos um corpo de Cristo, aonde todos temos responsabilidades. E o que eu acabei de dizer eu vou repetir: a ausência de unidade é vista como um sinal de que a pessoa está espiritualmente enfraquecida ou doente. E aí eu vou ampliar a tua visão para você entender o nível da sua responsabilidade. Consequentemente, acredite, o corpo está enfermo. Porque se um membro está desconectado ou em conflito com os outros, ele não cumpre a sua função e adoece, prejudicando o todo. Não é assim com o teu fígado? Se ele adoece, ele não traz desconforto, dor, doença para o seu corpo como um todo? Sim ou não? Sim. Então não é diferente dentro da igreja do Senhor. Então é muito provável, diante deste argumento que eu estou usando com a igreja, que muitos corpos estejam enfermos, muitas igrejas estejam enfermas. Porque se entendemos a íntima relação de cada um dos membros com o corpo, não dá para chegar a outra conclusão do que essa que eu apresentei para vocês. E mais do que isso, estamos buscando crescer, não estamos? Sim ou não? Sim, então eu vou fazer um alerta para você nesta manhã também importante. Um ambiente onde todos falam a mesma língua, onde todos têm a mesma visão e lutam para conquistar alvos, gera credibilidade e confiança para as pessoas que chegam nesse ambiente. Vamos falar de frente? Já em um ambiente em que as pessoas criticam umas às outras e seus líderes, gera desconfiança para quem está chegando nesta igreja. Então coloca mais uma responsabilidade em cima
dos teus ombros. A nossa luta é espiritual. Existem coisas que podem estar ocultas aos meus olhos, mas não aos olhos de Deus, aquele que é Jeová Jireh, aquele que é o início e o fim de tudo em nossas vidas. E eu quero que nessa manhã você entenda a responsabilidade que você está sendo chamado a viver, para não colocar barreiras, primeiro na sua vida, e segundo dentro da sua igreja. Um ambiente em que as pessoas criticam umas às outras e os seus líderes gera desconfiança em quem chega. Satanás tem todo o interesse em afastar uma pessoa da unidade. Por quê? Porque sozinha ela está mais vulnerável para tropeçar, para cair. E além do mais, porque o diabo sabe que a unidade gera força, já que Deus ele habita no meio da unidade, já que um ajuda ao outro, já que o ambiente gerado pela unidade estimula e encoraja todos, já que Deus diz na sua palavra que não haverá restrição para tudo o que uma igreja unida intentar fazer. O diabo conhece, ele sabe, até porque ele foi o articulador disso, lá na Torre de Babel. E Deus disse o que eu acabei de dizer dentro desse cenário. Se queremos crescer, temos que atentar para esse alerta, construir, cultivar, viver em um ambiente onde todos falem a mesma língua, onde todos tenham a mesma visão e lutem para conquistar alvos definidos. Qualidade gera quantidade. Qualidade gera quantidade. Uma igreja saudável cresce. Não é o que fazer para crescer, mas o que está em questão é o que nos impede de crescer. Não é fácil viver em unidade, porque apesar de nós sermos filhos de Deus, nós somos pessoas individuais, com personalidades diferentes, mas nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos viver no mesmo propósito. Todos precisam remar para o mesmo lado. Imagina dentro de um barco, uns remando para frente, outros para trás, uns remando nessa frequência e outros sonolentos assim. Eu já fui remador e acredite, não dá bom resultado. Por isso precisamos estar no mesmo propósito, na mesma visão. Eu compartilho com vocês um conselho deixado pelo apóstolo Paulo, com muita propriedade, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de quem? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Todos falem a mesma coisa. Isso não mata a individualidade. Isso apenas respeita a autoridade e a unidade maior que está sobre nós. E além desse conselho de Paulo, eu quero deixar para a igreja outras duas importantes recomendações, transmitidas, a primeira por Cristo e a segunda por Tiago, para manter a unidade da igreja. Irmãos, o alimento que sai daqui, ele é um alimento prático, né? Então ouça o que eu vou dizer. Conte, né? A primeira recomendação complementar ao conselho de Paulo, essa recomendação de Jesus Cristo.
Conte para o seu irmão a falha dele, se ele pecar contra você. Não fale para os outros sobre a falha dele. Agora eu vou entrar no ano de 2026, né? Não poste no Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp, o princípio bíblico que ele transgrediu. Não filosofe indiretas nas mídias sociais. Conte-lhe a sua culpa. É preciso coragem para ir a alguém que errou. A coisa mais fácil a se fazer é se evadir. A coisa mais fácil que tem é ir embora. A coisa mais fácil que tem é colocar atrás da porta o problema. Às vezes sair da igreja, às vezes deslocar-se para um outro canto da igreja para não estar próximo de alguém. É preciso coragem para ir a alguém que errou. A coisa mais fácil é ir embora. Esse é especialmente o caso quando a primeira e a segunda tentativas de resolver o problema falham. E a segunda recomendação que eu deixo para a igreja, e que eu compartilhei aqui no encontro de casados na sexta-feira que eu vivi, né? Essa é a recomendação de Tiago: seja tardio para falar. O problema de ser rápido para falar não é que você dirá coisas que não quer dizer. O problema é que você dirá coisas que você quer dizer. Sim ou não? Sim. E as coisas que você disser, provavelmente, serão impiedosas e serão erradas. Então nós devemos ser tardios para falar nosso entendimento, quando ainda nós não chegamos a uma conclusão, ou quando nós estamos formulando alguma conclusão. Igreja, se nós aceitamos apressadamente conclusões sobre outro irmão ou irmã, então nós começaremos a encontrar todos os tipos de apoio para as nossas próprias conclusões. Encontraremos outros exemplos da nossa queixa a partir das palavras rápidas, sabe de quem? Do senhor fofoqueiro e da sua esposa. A senhora fala muito, né? Então, a primeira recomendação de Cristo é: conte para o seu irmão a falha dele, se ele pecar contra você. Segunda importante recomendação, além do conselho de Paulo para não haver divisão: seja tardio para falar. Recapitulando, para que a igreja saia daqui com a palavra sedimentada no coração, né? A primeira diretriz que Paulo nos transmitiu ao nos desafiar a repensar acerca das nossas condutas está na atitude humilde, na atitude de humildade e amor. A segunda diretriz fala do quê? Do esforço intencional pela unidade. E a terceira e última diretriz trata do fundamento comum na fé. E aí, mais uma vez, Efésios, dentro do mesmo capítulo 4, não mais agora no 1, no 2, no 3, mas no 4, 5 e 6, vai dizer aquilo que eu já disse lá no início: há somente um corpo e um espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E nesse texto, Paulo ele nos lembra que, apesar de nossas diferenças, nós compartilhamos um fundamento comum em Cristo.
Isso significa que fazemos parte de um único corpo em Cristo, com um só Espírito que nos une. Gálatas, no capítulo 3, verso 28, destaca: todos vós sois um em Cristo Jesus. E essa unidade é fundamentada na fé que nos une, não nas questões secundárias que nos dividem. E nós podemos comparar essa unidade a de uma orquestra sinfônica. Assim como uma orquestra é composta por diversos instrumentos, cada um com seu timbre, cada um com uma função única, a igreja é formada por indivíduos com dons e experiências variadas. No entanto, quando todos tocam em harmonia, seguindo a partitura do maestro, o resultado sempre será uma bela sinfonia. E da mesma forma, quando nos unimos sobre a regência do Espírito Santo de Deus, focando no que temos em comum em Cristo Jesus, nós criamos também uma harmonia que glorifica a Deus e impacta o mundo. Porque esse, como nós lemos lá no início, em João 17, é um dos propósitos da unidade do corpo de Cristo: impactar o mundo que está lá fora. A metáfora do corpo é poderosa para ilustrar a nossa interdependência e a necessidade de unidade. Assim como um corpo físico funciona harmoniosamente quando todas as partes trabalham juntas, o corpo de Cristo também deve operar em unidade para ele ser eficaz. Cada membro tem uma função única, mas todos são necessários para o bem-estar do corpo, do todo. Portanto, nós devemos valorizar a diversidade dentro da unidade, reconhecendo que cada pessoa tem um papel vital a desempenhar no reino de Deus. Eu caminho para o final dessa mensagem e eu digo para a igreja, depois de ter apresentado essas 3 diretrizes de Paulo, no livro de Efésios, capítulo número 4, entre os versos 1 a 6. Na igreja de Deus, não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção pessoal e nem também um campeonato de desempenhos pessoais. A igreja é como um coro que deve cantar toda no mesmo tom. A igreja é como um corpo, ou ela é um corpo, onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Os crentes, os discípulos, os filhos de Deus, as testemunhas de Cristo Jesus, os templos do Espírito Santo de Deus, não são competidores, mas cooperadores. Os crentes não são rivais, mas parceiros. Os crentes não estão lutando por causas pessoais, mas estão buscando a glória de Deus. A glória de Deus não é para ser anelada apenas pela liderança da igreja. E a unidade, ela tem grande poder, porque Deus diz que não haverá restrição para tudo aquilo que uma igreja unida intentar fazer. Por isso eu deixo a última mensagem para você: se esforce diligentemente pela unidade
no vínculo da paz, porque essa responsabilidade te pertence. E não fique assustado. Apenas entenda a responsabilidade que Deus está nos chamando a viver de maneira oscilante, não, diligentemente, com todo o esforço, com todo o empenho, com todo sacrifício. Não é de qualquer maneira, porque o Deus a quem nós servimos não faz nada. Nada, de qualquer maneira, sobre nossas vidas. Ele é Deus de excelência. E Ele espera ver excelência em nós. E a excelência não é para quem tem muito dinheiro, muito título. A excelência é para aqueles que estão submissos a Deus. É para aqueles que entendem que a glória é de Deus. Para aqueles que se esvaziam de si, para que Cristo cresça em cada um de nós. Isso é viver a excelência para Deus, mesmo estando na condição de pecador como nós somos. Não negligencie a sua responsabilidade. A luta tem sido muito grande nesta igreja, muito grande. Muitos de vocês não sabem aquilo que acontece nos bastidores, nas batalhas espirituais que nós vivemos fora do altar. E por vezes eu me questiono a respeito daquilo que Deus tem falado com a igreja. Por que resistir? Por que duvidar? Por que questionar o que Deus está mandando fazer? Eu sei que a promessa ela vai se cumprir, porque eu já disse para vocês, e Moisés é um bom exemplo disso. Deus já havia dito que o seu povo iria entrar na terra prometida, mas durou muito tempo até eles chegarem. E eles chegaram, não aqueles que duvidaram, que murmuraram ou que foram incrédulos. Então eu tenho dentro de mim o conforto de que Deus vai cumprir. Mas o importante é que todos nós cheguemos na terra prometida. O importante é que nós não fiquemos retardando o haja de Deus. A gente fique alongando o deserto, as batalhas em nossas vidas. E é por isso que Deus está nos chamando a muito mais do que uma reflexão, a viver a sua soberana, boa e agradável vontade. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, mais uma palavra que desce da sala do trono da tua graça. E eu creio, Deus, que ela não voltará vazia para ti, sem que antes o teu propósito seja cumprido, Pai, em nossas vidas. Nós bem sabemos, ó Pai, como foi revelado na mensagem desta manhã, a verdadeira dificuldade para estabelecer a unidade. Não queremos tapar o sol com a peneira, não queremos, ó Pai, mascarar problemas, limitações, restrições. A fé não deixa de enxergar o que está claro aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas a sua palavra é poderosa. A sua palavra é poderosa.
Pai, não é por força, nem por violência. É pelo Espírito que nós vamos alcançar esta unidade, esta maturidade, porque anelamos ver a Tua glória descer de uma maneira mais intensa, profunda e ampla do que aquilo que temos visto e contemplado em nossas vidas. O Senhor tem nos saciado, o Senhor tem dado provas do Teu amor e do Teu poder. O Senhor tem dado provas de que o Senhor é real e está presente no meio desta igreja. O Senhor tem pelejado as nossas lutas e nos feito vencedores. Mas nós queremos mais. E por isso nós entendemos que estamos no lugar certo, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. A Tua palavra diz que nada tendes, porque não pedes, ou porque pede mal. Mas eu creio, Deus, que nessa manhã nós estamos fazendo algo totalmente diferente e pedindo, Deus, algo que se coaduna com a Tua vontade, que é a unidade dentro desta igreja. Por isso, Deus, alcança corações e mentes. E aí eu te peço, Deus, que não somente aqueles que estão presentes nesta manhã, porque aqui está, Deus, o núcleo duro da maturidade dessa igreja. Mas eu te peço, Deus, que alcance toda a igreja, porque somos um corpo. E a Tua palavra hoje foi bem clara que quando há um doente, o corpo por completo está doente. E isso é uma triste revelação, mas ao mesmo tempo um encorajamento para que nós possamos avançar para aquilo que o Senhor nos chama a viver e a fazer em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, nessa manhã, age em nós, para deixar para trás o que o Senhor já mandou deixar para trás: egocentrismo, individualismo, resistência, a voz interior. Sejamos, Pai, mais flexíveis, mais quebrantados, para viver a Tua palavra, Pai. Por isso, Deus, nessa manhã tenhas liberdade para continuar a boa obra que o Senhor, Pai, iniciou em nossas vidas. E não deixe, Deus, que de maneira alguma essa palavra produza apenas tristeza, mas ela venha produzir frutos dignos de justiça e de arrependimento dentro de nós. Que o Teu Espírito que habita dentro de nós esteja nos lembrando acerca do que o Senhor tem nos chamado a fazer e a viver no dia que se chama hoje. Não é amanhã, é hoje. E hoje é todo dia. Acampa os Teus anjos, Deus, ao redor dos Teus filhos, para que possam, Deus, ter discernimento para saber, Deus, aonde colocam os seus pés, a maneira como abrem as suas bocas. Põe guarda, Deus, na boca de quem precisa ser guardado, porque a Tua palavra é bem clara em dizer que no muito falar não falta transgressão. E nessa manhã o Senhor também falou no profundo conosco: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque isso também contribui para a unidade. Senhor, manifesta a Tua presença em nós. Assim nós oramos. E nós agradecemos, Pai, por tudo nesta manhã. E que a igreja do Senhor diga amém.